Rejeitada inesperadamente por sua roupa, jovem humilde surpreende milionário com coragem revelada. Maria estava com o coração na boca. A tão sonhada competição de moda chegou, e ela, uma garota da favela, estava prestes a desfilar na passarela da elite. Desde pequena, sonhava em ser estilista, assim como sua avó, que a ensinara a transformar retalhos em arte. Aqueles fragmentos de tecido contavam histórias, refletindo sua identidade e raízes. Mas, ao chegar na escola de elite, o ambiente estava carregado de olhares críticos e risadinhas. Os garotos, vestindo marcas luxuosas, a rodeavam como predadores. As meninas só a olhavam de cima a baixo, como se ela não estivesse ali, mas sim em um filme onde ela era figura triste só. Maria sentia os olhares perfurantes a atingirem como lâminas afiadas. Ela tentou ignorar, mas o peso da rejeição a fez hesitar. Foi então que lembrou da voz doce da avó, que sempre a encorajou a ser verdadeira. A moda não é sobre roupas caras, minha filha. É sobre contar a sua história. Aquelas palavras queimaram em seu peito como um combustível. Maria decidiu, não apenas queria vencer, queria fazer valer sua herança, mostrar que a moda era para todos. Determinada, Maria se dedicou para criar suas peças. Com o que restava da costura da avó, ela se trancou em seu quarto e, noite após noite, transformou cada retalho em roupas que exalavam amor e dedicação. Mas a dúvida ainda a assombrava. Seria que aquele design, com toda a simplicidade, aceitaria sob os holofotes da elite? O coração dela pulsava forte pela ansiedade. Eu sou quem eu sou, e isso é o que importa. Repetia consigo mesma, tentando se fortalecer. Na véspera do desfile, os nervos estavam à flor da pele. O famoso milionário Eduardo, conhecido por seu olhar crítico, seria um dos jurados. Ele tinha uma história própria, marcada por um começo humilde, e mesmo assim se sentia pressionado a manter os padrões da elite da moda. Maria pensou, e se ele não ver a beleza do que faço? Aquela incerteza a consumia. Finalmente, chegou o grande dia. A música alta pulsava, e os flashes das câmaras iluminavam o cenário. Maria respirou fundo e subiu na passarela. Cada passo parecia um desafio, cada olhar, uma prova. Na plateia, sua avó a apoiava, com orgulho estampado no rosto. Ao mostrar suas criações, a emoção tomou conta dela. Eram histórias de resistência, de luta, de amor. Quando seus olhos encontraram os de Eduardo, algo no ar mudou. Ele não era apenas um jurado, era um espelho de todas as suas inseguranças. Seu talento é singular, mas essas peças, começou Eduardo, hesitando. A sala silenciou, e Maria sentiu seu coração disparar. O que ele diria? Era a hora da verdade. A tensão era palpável, e a história dela, entrelaçada com amor e coragem, agora concorria com o olhar afiado de um homem que lutou para encontrar seu próprio espaço no mundo da moda. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O silêncio se arrastava, enquanto todos aguardavam. Finalmente, Maria levantou a cabeça. Uma onda de coragem a invadiu. Essas roupas têm uma história, e eu sou a voz delas. A moda não é só luxo. É também a expressão de quem somos. O impacto de suas palavras disparou pela sala, e Eduardo, desconcertado, se viu obrigado a confrontar suas próprias crenças. Como aquilo terminaria? O futuro de Maria dependia daquela resposta. Eduardo, com a expressão confusa, sentiu o peso das palavras de Maria. Ele estava acostumado a ver beleza em marcas conhecidas, em desfiles onde o dinheiro falava mais alto que a história. Mas ali, de frente para aquela jovem, o que ele via era muito mais profundo.
As roupas de Maria não eram apenas peças, eram fragmentos de sua vida, de sua família, de suas lutas. A plateia murmurava, surpresas e admiração se misturando no ar. Quando ele finalmente conseguiu falar, sua voz estava incrivelmente firme, apesar da vulnerabilidade que sempre o acompanhava. Você tem razão, Maria. Moda é uma forma de contar histórias. Mas a questão é, como você vai fazer isso ser visto e aceito por um público que não tem consciência de suas raízes? Como uma roupa simples pode ganhar o coração da elite? Maria sentiu um calafrio. Aquela pergunta o cutucou como uma faca. Podia perceber a preocupação na tonalidade da voz dele, como se quisesse protegê-la. Mas a verdade era que ela não veio até ali para ser protegida. Ela precisava mostrar que essa fragilidade era, na realidade, uma força. Posso não ter as marcas famosas, Eduardo, mas eu trago algo que não é comprado. Minha história, minha luta, meu amor. As lágrimas começavam a brotar em seus olhos, mas ela se forçou a manter o olhar firme. O sentimento a inflamava. A moda não precisa agradar a todos, apenas a quem sente o que eu sinto. E se um dia você tiver a coragem de olhar para o passado, vai entender que sua própria história também vale cada pedacinho de amor e dor. Os olhares se intensificaram. O que estava acontecendo ali não era apenas um desfile, era um confronto. Eduardo engoliu em seco. Ele sabia que aquelas palavras não eram apenas uma defesa, eram um chamado à mudança, uma convocação para repensar o que significava realmente estar na moda. A plateia ficou muda novamente, mas não de uma forma opressora. Era como se todos estivessem absorvendo o que havia acabado de ser proclamado. Maria estava iluminada. Naquele momento, a garota da favela se tornará uma porta-voz de uma nova visão que poderia transformar o mundo da moda. Eduardo começou a se levantar lentamente. Músicas, risadas e conversas abafadas começaram a ceder espaço ao aplauso tímido que crescia a cada instante. Ele finalmente viu a beleza que estava ali, não na opulência, mas na autenticidade. Maria, com seu espírito indomável, estava ali para desafiar padrões e, ao fazer isso, trouxe à tona um novo potencial no próprio Eduardo. Mas assim que o aplauso tomou conta do ambiente, algo inesperado aconteceu. Ele hesitou, olhou ao redor como se estivesse pesando a responsabilidade que sentia. Maria, espero que você esteja disposta a lutar por isso. O que você iniciou hoje pode ser apenas o começo de algo grandioso. Ele sorriu, mas havia um peso em sua expressão. Maria não sabia o que dizer. Um misto de esperança e medo se tornava palpável. Ao mesmo tempo em que a euforia do aplauso a envolvia, a pressão começava a se acumular. A indústria da moda era implacável. Será que ela estava realmente pronta para essa luta? E enquanto essa dúvida pairava no ar, uma presença inesperada chegou à sala, interrompendo o momento. Uma fashionista poderosa, conhecida por ser implacável em suas avaliações, que se aproximava de Maria com um olhar interessado. Seu futuro na moda poderia estar prestes a mudar, mas o preço poderia ser mais alto do que ela imagina. Essa nova visitante poderia ser tanto um aliado quanto um adversário. O coração de Maria disparou novamente. O que viria a seguir? O calor nas bochechas de Maria aumentou ao ver a figura imponente se aproximando. Aquela mulher, famosa por suas críticas incisivas, carregava um ar de autoconfiança que intimidava, mas Maria se lembrou da determinação que havia colocado em cada costura de suas roupas. O que ela via naquele momento não era apenas uma potencial inimiga, mas também uma oportunidade. Maria, não é? A voz dela era suave, mas tinha um tom firme que não passava despercebido. Admiro a coragem que você teve de se expor assim. A moda precisa de vozes autênticas como a sua. As palavras a surpreenderam, mas a tensão ainda pulsava pelas veias de Maria. A plateia parecia esperar ansiosamente por uma resposta. E se a mulher a reprovasse? E se fizesse um comentário maldoso que pudesse arruinar tudo? A insegurança a atacou, mas ela respirou fundo, decidida a não se deixar abater. Obrigada eu só quero que minha história seja ouvida. Cada peça representa um pedaço da minha vida e eu gostaria que as pessoas pudessem senti-la, Maria disse, com a voz tremendo levemente, mas ainda firme.
E você acredita que isso será suficiente para conquistar um público que valoriza o luxo acima da autenticidade? A fashionista perguntou, seu olhar penetrante nunca se desviando do dela. Quando Maria estava prestes a responder, uma onda de hesitação a invadiu. Será que realmente poderia vencer a elite da moda, um mundo que parecia impermeável a vozes como a sua? Mas, repentinamente, lembrou-se de tudo o que havia passado. Lembrou-se da mãe costurando vestidos para as festas da vizinhança, dos risos e das lágrimas compartilhadas, das histórias que se entrelaçavam em cada ponto. Sua autenticidade, mesmo tão simples, era recheada de uma força poderosa. Se não lutarmos por aquilo que acreditamos, nunca saberemos o que poderíamos ter alcançado, respondeu, agora com uma segurança renovada. E a moda é mais do que vendas. É sobre se conectar, é sobre sentir. Não estou aqui para vender. Estou aqui para fazer as pessoas se emocionarem. Um murmúrio ecoou pela sala. A dúvida de Maria acabou se transformando em um suave brilho de esperança. Olhando ao redor, viu rostos que antes estavam apáticos agora demonstrando um interesse novo e genuíno. Você tem muita confiança para a sua idade, a fashionista disse, franzindo a testa de forma quase impressionada. Mas não se esqueça, a indústria é impiedosa. Um deslize pode ser fatal. Você está disposta a pagar esse preço? Maria quase recuou. O peso da pergunta estava nas costas dela, como um fardo pesado e desafiador. Mas a ideia de desistir nunca fez parte de sua essência. O calor do aplauso ainda reverberava em seus ouvidos e a força de suas batalhas acendeu a chama dentro dela. Eu estou disposta a lutar. Posso não ter a confiança dos grandes, mas tenho a verdade na minha voz, e isso é algo que dinheiro nenhum pode comprar. A expressão da fashionista se suavizou. Tome cuidado, Maria. O caminho que você está trilhando pode te levar a lugares extraordinários, mas também pode acabar sendo doloroso. Maria se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aquela conversa poderia ser uma oportunidade de ouro ou um mergulho na escuridão. Eu entendo, começou a mulher, hesitante, mas a porta foi aberta. No instante em que seus olhos se encontraram, um pacto silencioso foi formado. Maria percebeu que sua jornada estava apenas começando. Enquanto a fashionista começou a se afastar, Maria sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. O futuro dela parecia mais vibrante do que nunca, mas a sombra de dúvidas ainda pairava. Ficar à mercê da indústria criaria uma luta que ela não sabia se poderia vencer. E enquanto as luzes do palco começavam a diminuir, uma mensagem de texto apareceu no celular de Maria. Era de Eduardo. Podemos conversar? Sinto que algo grande está prestes a acontecer, mas preciso de você ao meu lado. O coração dela disparou novamente. O que Eduardo teria a dizer agora? Maria sentiu suas mãos tremerem com a notificação no celular. O que Eduardo queria? A mensagem tinha um tom urgente, mas também carregava uma promessa de mudança. Entre a excitação e o medo, ela hesitou antes de responder. O evento que acabará de viver havia deixado seu coração acelerado. A conversa com a fashionista a encheu de esperança, mas a incerteza sobre o dia seguinte a deixava ansiosa. Eduardo, em que você está pensando? Digitou, usando cada palavra para tentar extrair clareza do mistério que envolvia seu mentor. Instantes depois, o celular vibrou novamente. Vamos nos encontrar? No café perto da galeria? É sobre a coleção, e sobre algumas oportunidades que podem estar surgindo para você. O coração de Maria pulou. O café era o mesmo onde tanto riram e discutiram sonhos, onde Eduardo sempre a encorajava a sonhar alto. Ele acreditava nela, e essa essência sempre lhe deu forças para seguir em frente. Mas com uma coleção tão pessoal em jogo, a ideia de expor sua vulnerabilidade a um público maior a fazia sentir-se à beira de um abismo. Estou a caminho. Com um último suspiro, Maria guardou seu celular e caminhou em direção ao café. Enquanto as luzes da cidade brilhavam como estrelas em um céu urbano, ela sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Cada passo confirmava que ela estava no caminho certo, que estava disposta a lutar pelos seus sonhos. Ao entrar no café,
O aroma do café fresco e da doçura dos bolos envolvidos a envolveu como um abraço acolhedor. Eduardo estava sentado em uma mesa ao fundo, com uma expressão que misturava preocupação e empolgação. Ele se levantou assim que a viu e, antes que pudesse cumprimentá-lo, ele já começou a falar. Maria, você precisa ouvir isso. Eu tenho uma conexão com alguém importante da indústria. Ele está em busca de novos talentos, ele quer novas perspectivas. E eu mencionei você. As palavras de Eduardo soaram como música em seus ouvidos, mas, imediatamente, uma cloud de dúvida pairou sobre ela. Seria esse uma armadilha? Uma impressão estável do que poderia ser? O medo de falhar a fez hesitar. Mas eu sou apenas uma costureira. O que eu tenho a oferecer para eles? Maria respondeu, sentindo a vulnerabilidade voltando a dominá-la. Eduardo inclinou-se para a frente, seu olhar fervoroso. Você é mais do que isso, Maria. As pessoas estão cansadas do superficial. Elas querem autenticidade, algo real. E você tem essa voz, essa conexão com sua arte. É isso que eles estão procurando. Com o coração acelerado, Maria sentiu a esperança brotar. No entanto, o pânico a dominou novamente. O quanto ela estava disposta a se expor? O quanto estava disposta a pular de um penhasco, sem saber o que a aguardava embaixo? A ideia de escorregar de sua posição e ser avaliada mais uma vez por pessoas de um mundo que a intimidava a fez engolir em seco. E se eu falhar? Questionou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Eduardo sorriu gentilmente. E se você triunfar? Não se esqueça das palavras que você usou no evento. A moda não é apenas sobre vender, é sobre sentir. Mostre isso a eles. Maria olhou em volta, absorvendo seu ambiente. Cada rosto, cada risada ecoava a ideia de que talvez ela pudesse levar um pouco de sua verdade ao mundo. O estômago virou quando ela visualizou o caminho à frente. Depois de um momento, uma faísca de coragem acendeu em seu peito. Ok, vamos. Eu vou me inscrever no desfile. Neste instante, as luzes do café pareceram brilhar um pouco mais, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Mas, também, algo teimava em se esconder em sua mente. Uma nova mensagem de texto chegou, balançando suas emoções. Não desista, Maria. O que você não sabe pode mudar tudo. E ela se perguntou. O que mais Eduardo poderia estar escondendo? O coração de Maria parecia querer saltar do peito enquanto ela pensava na possibilidade do desfile. Era um novo mundo à sua frente, cheio de promessas e medos, e a ideia de ser vista, de ser julgada, a paralisava e a inspirava na mesma medida. Sair da sua zona de conforto nunca foi fácil, mas, ali, nesta mesa em um café que testemunhou seus melhores e piores momentos, se sentia como uma nova mulher. Após a conversa com Eduardo, Maria decidiu que não poderia deixar a oportunidade passar. Ele fez com que ela acreditasse que a sua voz, única e poderosa, poderia ressoar em meio à agitação da indústria da moda. Mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga insistia em lembrá-la do que estava em jogo. A primeira coisa que você precisa fazer é começar a trabalhar na sua coleção, Eduardo disse, enquanto mexia no café. Vamos precisar escolher o tema e os materiais que melhor representem o seu estilo. Ela sentiu, absorvendo cada palavra. Naquele instante, a timidez começou a se dissipar, substituída por um desejo voraz de criar algo especial. Eu quero que cada peça conte uma história, ela respondeu, a voz mais firme. Não é só sobre a moda, é sobre quem eu sou. Os planos começaram a tomar forma. Eduardo trouxe amostras de tecidos, e Maria sentiu os dedos vibrarem ao tocar na suavidade dos materiais. As ideias começaram a fluir, cada peça uma extensão de sua alma. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade aumentava. As perguntas não paravam de torturá-la. E se não ficasse bom? E se as pessoas não entendessem? E se Eduardo estivesse errado sobre seu talento? Com cada dia que passava, Maria se entregava ao trabalho. Suas criações ganhavam vida nas mãos, e as roupas passaram a refletir não apenas seu gosto, mas suas experiências e anseios. Mas enquanto sua paixão a impulsionava,
outro sentimento inquietante a seguia, o medo do fracasso. Maria, você está pronta para a apresentação? Eduardo perguntou um dia. Eles estavam no estúdio, cercados de tecidos e agulhas. O dia do desfile se aproximava, e a pressão estava alta. Não estou certa se estou pronta. Maria respondeu, o olhar perdido em pensamentos. Por um instante, o peso da responsabilidade a fez querer desistir tudo. A insegurança era um monstro que a seguia, cada vez mais feroz. Eduardo, percebendo sua hesitação, a olhou nos olhos. Lembre-se do que eu te disse. Você tem uma voz. Use-a. Você precisa acreditar, não só no que você faz, mas em quem você é. Mas como posso mostrar isso? Maria perguntou, sentindo-se vulnerável, quase irritada com a intensidade daquela conversa. Eu não sou uma milionária com contatos, e eu sou apenas, você sabe, uma costureira. Eduardo segurou suas mãos com firmeza. E isso é tudo que você precisa. Você já enfrentou desafios muito maiores. A moda é uma forma de se conectar com as pessoas, e elas vão sentir sua verdade. Não se subestime. Com essas palavras, a chama dentro dela reacendeu. Mas a dúvida ainda a assombrava. Seria mesmo possível conquistar aqueles que a viam como invisível? O dia do desfile finalmente chegou, e enquanto se arrumava, Maria olhou para o espelho. A mulher refletida segurava uma coleção cheia de esperança e coragem, mas, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade exposta a deixava inquieta. E então, momentos antes de entrar na passarela, o celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Eduardo, não se esqueça da sua verdade. Isso pode mudar tudo. O que ele queria dizer com isso? O que estava por trás daquela mensagem? E se ela desapontasse todos? Um último olhar no espelho e Maria respirou fundo, determinada a não deixar o medo vencer. Estava prestes a entrar em um mundo em que a coragem seria seu maior trunfo. Mas ao cruzar as cortinas e sentir os olhares se voltando para ela, a pergunta bombardeava em sua mente, e se esse fosse o momento que mudaria sua vida para sempre? Maria sentiu o calor das luzes refletindo em seu rosto enquanto pisava na passarela. O som da música pulsava, vibrando em seu peito e fazendo seu coração acelerar. Os primeiros passos pareciam um exercício de superação, cada um desafio a mais para sua timidez. No entanto, apesar da palpitação intensa, um novo sentimento a invadia, liberdade. Para ela, estar ali transcendia a moda, era um ato de afirmação, um grito por reconhecimento. À medida que a primeira modelo saía, Maria se lembrava das horas passadas no estúdio, projetando formas, texturas e cores. Cada peça tinha uma história, e ela estava pronta para contá-las. Uma blusa com bordados que representavam sua infância, uma saia fluida que simbolizava seus sonhos. Com cada passada, a sensação de ser vista crescia, e ela se permitia acreditar que sua verdade realmente poderia mudar sua vida. Quando chegou sua vez, Maria respirou fundo. O público parecia vasto e intimidante, mas ela ainda assim levantou o queixo. A luz sobre ela parecia acolhedora, como se estivesse sendo abraçada por todos aqueles olhares. Ao dar os primeiros passos, uma onda de dúvidas lhe atravessou a mente, mas assim que sentiu o tecido contra sua pele, lembrou-se da mensagem de Eduardo. Não se esqueça da sua verdade. A frase ecoou em sua mente como um mantra. Os olhares curiosos começaram a surgir, e Maria focou em seus sentimentos. Ela não era apenas uma costureira, era uma narradora, uma artista pronta para compartilhar sua essência. À medida que avançava, uns poucos aplausos começaram a ecoar, crescendo como uma onda. Ela não estava mais sozinha, e a adrenalina a alimentava. Mas, ao chegar perto da metade da passarela, percebeu algo que a deixou sem ar. Na primeira fila, um rosto familiar e distinto se destacava, Felipe, um dos maiores estilistas do Brasil. E o mais doloroso, à sua esquerda, sua expressão era de genuína crítica. Um leve franzir de sobrancelhas denunciava que sua coleção não estava impressionando como esperava. Um frio invadiu seu corpo. O medo do julgamento se reinstalou. E se sua verdade não era suficiente? O que aqueles aplausos valiam se o olhar dele não refletisse aprovação?
Maria hesitou por um momento, mas logo se lembrou da jornada que a trouxe até ali. Havia trabalhado tão duro, investido tanto em cada ponto costurado. O espírito de luta que sempre esteve dentro dela se levantou novamente. Ela ajustou os ombros, exalando a insegurança, e decidiu se concentrar no que estava sob seu controle. Voltou-se para a plateia, sorrindo com genuína esperança. Ao fazer isso, avistou algumas expressões de admiração entre os rostos desconhecidos. As promessas de novas histórias e oportunidades começaram a brilhar novamente no fundo de sua mente. O desfile continuou, e Maria entregou-se. Cada movimento agora era uma dança, cada passo proclamava sua jornada. Contudo, uma sombra se aproximava. Ao sair da passarela, ela notou uma conversa agitada entre os assessores de Felipe. As informações eram rápidas, mas as palavras muito arriscado e não encaixa com a proposta ecoaram em seu coração como um soco. Seriam as críticas de Felipe um indício do que estava por vir? Maria sentiu o ímpeto de correr para o estúdio, para o segurança e a familiaridade do mundo de onde veio. Entretanto, antes que pudesse se perder em dúvidas, um olhar se destacou na multidão. Eduardo havia chegado, seus olhos brilhando, cheios de orgulho. Ele avançou na direção dela, com um sorriso largo que iluminava seu rosto. Você arrasou, Maria. Cada passo foi incrível. A sua verdade brilha. Ele exclamou, e Maria sentiu sua determinação reacender. Mas antes que pudesse processar aquelas palavras, Felipe se aproximou, a expressão agora mais suave. Podemos conversar? Ele pediu, e o coração de Maria disparou novamente. O que isso significava? Estaria realmente pronta para ouvir o que ele tinha a dizer? O que o futuro reservaria para ela com um gigante da moda no seu caminho? Maria respirou fundo, tentando dominar o turbilhão de emoções que a invadiram ao ouvir o convite de Felipe. Era como se o tempo tivesse parado, o barulho do desfile desaparecendo, e tudo o que restasse fosse o tremor na ponta dos seus dedos e o aroma de sonhos reais e outras promessas, pairando no ar. Claro, podemos conversar, ela respondeu, forçando um sorriso. Mas por dentro, a balança de esperança e medo pesava em seu coração. O que ele queria? Uma crítica? Uma reprovação? Ou quem sabe algo diferente? Mas a única coisa que pode se arriscar era aquela conversa, um caminho que ela nunca imaginou que poderia trilhar. Felipe a conduziu para um lado, longe do burburinho, para um espaço mais reservado. Ali, longe dos olhares ávidos do público, o peso sobre os ombros de Maria parecia um pouco mais leve. A música distante era só um murmúrio, mas a tensão na atmosfera continuava palpável. Fiquei intrigado com a sua coleção, Felipe começou, observando cada detalhe da roupa que ela havia feito. O conceito é ousado, mas, talvez um pouco ousado demais para este evento. Não encaixa com o que o mercado espera, é melhor ficar com o que é seguro. As palavras dele eram como flechas, e embora Maria quisesse correr, algo dentro dela a segurou. Lembrou-se dos dias gastos entre linhas e tecidos, do trabalho árduo, do amor que colocou em cada peça. Uma febre de vontade de defender sua arte começou a arder. Mas isso é o que sou, ela disse, a voz firme, surpreendendo até a si mesma. Minha coleção não é sobre o que o mercado espera, mas sobre o que eu sinto. Essa roupa representa minha história, e eu tenho muito orgulho disso. Felipe pareceu surpreso com a resposta dela. Ele arqueou a sobrancelha, observando-a com mais atenção. Maria percebeu que essa era a primeira vez que ele a via de verdade, não apenas como uma modelo ou costureira, mas como uma artista intensa com algo a dizer. O momento foi tenso, como se cada palavra tivesse um peso enorme. E o que poderia ter sido uma discussão sobre moda transformou-se em um diálogo íntimo, uma ponte entre duas almas criativas. Eu só não quero que você se machuque, Felipe disse honestamente, um toque de vulnerabilidade atravessando seu olhar. Às vezes, ser diferente pode ser uma desvantagem neste ambiente. Ela respirou fundo mais uma vez, e embora a insegurança ainda pairasse em seu coração, Maria encontrou coragem para permanecer firme. Para mim, a desvantagem é não ser autêntica. O que importa é ser fiel a si mesma. Se não fizer isso, perderei o que realmente sou.
Felipe a observou por um instante e então, uma mudança sutil em sua expressão. Um sorriso hesitante brotou em seus lábios. É uma coragem rara, e talvez eu devesse me permitir ser um pouco mais ousado também. As palavras se transformaram em uma luz, um sopro quente de esperança. Talvez isso fosse um começo, talvez ele pudesse ver o valor das histórias que ela queria contar. A conversa fluiu, desnudando discussões sobre moda, identidade e o lugar de cada um deles nesse universo tão grande e às vezes opressor. Maria percebeu que Felipe era mais do que um crítico, ele também lutava para equilibrar o que amava e o que deveria oferecer em uma indústria implacável. Por fim, ele a surpreendeu. Quero te ajudar. Vamos fazer algo juntos. Posso ser sua mentora nessa coleção e, quem sabe, trazer um pouco de ousadia para essa passarela. Maria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu coração pulava, mas uma nova impressão começava a se acomodar. A possibilidade de transformar sua coleção em algo ainda mais poderoso estava diante dela. Eu adoraria isso, respondeu, os olhos brilhando de emoção. Mas antes que pudesse absorver tudo, uma pergunta a perturbava: até que ponto ela poderia confiar em sua visão, agora que alguém tão proeminente havia se oferecido para guiá-la? O futuro parecia mais promissor, mas muitas obrigações estavam por vir. Conseguiria Maria equilibrar sua essência com as expectativas do mundo da moda? A resposta ainda dançava no ar. Maria saiu daquele canto, a cabeça nas nuvens e o coração acelerado. Cada passo em direção ao desfile era como caminhar sobre nuvens. A proposta de Felipe ecoava em sua mente. Ela mal conseguia acreditar que ele queria trabalhar com ela, apresentá-la ao que havia de melhor no mundo da moda. Mas, ao mesmo tempo, um medo sussurrava que aquela era uma oportunidade que poderia custar sua essência. As luzes do desfile brilhavam intensamente, refletindo as emoções conflitantes que borbulhavam dentro dela. Maria se sentia como uma estrela prestes a brilhar, mas o medo de se apagar nesse processo a impediam de relaxar. E se, ao se deixar guiar por Felipe, ela deixasse de ser a artista autêntica que sempre foi? Enquanto observava os modelos passando pela passarela, vestidos com criações que pareciam mais produtos de fábricas do que expressões de talento, ela se perguntava, até que ponto a felicidade na carreira vinha à custa da autenticidade. O desfile era repleto de luzes e sorrisos, mas também de risos nervosos e olhares críticos. Essa dicotomia a fazia tremer. Felipe, vendo o estado de espírito dela, se aproximou, com um olhar compreensivo. Você está bem? Perguntou, um traço de preocupação na voz. Eu estou, apenas pensando, respondeu Maria, tentando controlar a ansiedade que as palavras dele provocavam. Sobre tudo isso. E fez um gesto em direção ao desfile. Felipe sorriu, mas foi um sorriso suave, caloroso. Às vezes, é preciso abrir mão de certos medos para crescer. A moda pode ser cruel, mas não precisa ser se a gente souber como se posicionar. As palavras estavam carregadas de verdade e de luta, e Maria sentiu um frio na barriga. O que custaria abrir-se mais, entregar-se à visão de alguém que conhecia bem os desafios do setor? E o preço que pagaria por isso? Você realmente acha que podemos fazer algo relevante juntos? Ela perguntou, a insegurança brilhando em seus olhos. Precisamos explorar isso, ele disse, olhando-a nos olhos. E quero que você mantenha sua essência, mas, também, é importante expandir os horizontes. As palavras dele eram um convite à ousadia, o mesmo convite que havia recebido minutos atrás. Maria passou a mão sobre uma das peças de sua coleção que ficava ao seu lado, cheia de cores e texturas que falavam sobre suas raízes, sua história. Um misto de emoções fez seu coração apertar. Eu quero ser ousada, mas e se o resultado não for o que eu esperava? E se você não gostar? Ela disparou, cada palavra carregada de um medo profundo de fracasso. Maria, o medo é parte do processo. A insegurança está sempre presente, mas não deixe que isso a impeça de seguir adiante. Às vezes, é preciso dançar na incerteza, Felipe respondeu, um brilho determinado nos olhos. As palavras dele a impactaram. Quem diria que um homem tão seguro e consagrado poderia entender tão bem o vazio e o tumulto interior que a acompanhavam?
E se esse fosse o espaço onde ela finalmente pudesse se sentir livre? Conforme o desfile prosseguia, Maria se perdeu em pensamentos sobre as possibilidades. O que mais poderia vir dessa parceria arriscada? Um novo produto? Uma nova visão? Um novo começo? Sentiu uma energia crescente, uma vontade de abraçar o desafio que estava diante dela. E, em meio a isso tudo, percebeu que a decisão estava em suas mãos. Assim, resolveu dar um passo à frente, abrir-se para o que viria. Quem sabe essa pudesse ser a chance de ela moldar sua própria narrativa, fundindo sua autenticidade com a ousadia que Felipe a oferecia. Mas, no fundo, uma pergunta pulsava. E se as expectativas dele se revelassem mais pesadas do que ela poderia suportar? Então, enquanto observava o desfile quase como se fosse uma nova realidade, Maria percebeu que a jornada estava apenas começando e que o que realmente a aguardava no caminho era a oportunidade de descobrir quem ela realmente era. A cada híbrido de emoção, sua história estava em constante formação, despertando curiosidade. Seria esse o momento em que tudo mudaria? Maria tinha decidido que era hora de arrebentar. Naquele desfile, em meio a vozes que se misturavam com o som da música e do aplauso, ela sentiu uma adrenalina crescer dentro de si. Era uma sensação nova, um calor que a aquecia e a encorajava, como se as luzes não fossem apenas artificiais, mas refletissem a força que pulsava em seu interior. Felipe estava mais próximo agora, observando-a com um olhar que misturava expectativa e apoio. Maria sentiu-se como se estivesse prestes a dar um salto em uma nova fase de sua vida. Mas a ideia de falhar persistia como uma sombra. E se, no final das contas, todo esse brilho não traduzisse a realidade que ela desejava? Conforme os modelos continuavam a desfilar, Maria analisava cada roupa passando pela passarela. Ela via beleza, sim, mas também notava a falta de autenticidade. Era como se cada criação contasse a mesma história, como um eco distante de ideias que não eram suas. Por que seria tão difícil trazer algo novo, algo verdadeiro aos seus olhos? Com o coração apertado, Maria finalmente decidiu voltar para sua coleção. As peças que ela havia criado eram mais do que roupas, eram fragmentos de sua alma, pedacinhos de vida e emoção impressos em tecidos. Você está pronta? Felipe perguntou, interrompendo seus pensamentos. A voz dele tinha um tom que a fazia sentir que, independentemente do resultado, ele estaria ao seu lado. Maria respirou fundo e, com um movimento decidido, afirmou, sim. Quero mostrar. Vamos torná-las relevantes. O empoderamento estava ali, nas palavras que ela acabará de proferir. Mas, no fundo, uma pontada de insegurança ainda lhe batia à porta. Ela se aproximou do meio da passarela improvisada, o olhar fixo nas luzes. As peças que ela tinha separado para apresentar eram ousadas, vibrantes, com cores que eram como um grito de resistência e vida. A primeira, um vestido que lembrava o pôr do sol em sua cidade, dançava leve ao toque do vento. A segunda, uma blusa que era um mosaico de suas memórias, unindo texturas que falavam de suas raízes. Maria se virou para Felipe e viu que ele a observava com admiração. O calor subiu à sua face. Seria ele capaz de ver o que ela queria expressar? Para ela, aquilo não era apenas moda, era uma declaração. Mas e se ele não entendesse? Vou fazer isso, murmurou para si mesma. E, com um gesto confiante, começou a mostrar suas criações para os membros da equipe. Enquanto as peças passavam por suas mãos, um misto de orgulho e vulnerabilidade a envolveu. O desfile continuava, e cada olhada direcionada a ela era como uma onda que vinha e ia, uma sensação de ser aceita ou rejeitada. Maria não se importava mais. O que importava era que agora ela estava se expressando, se entregando de corpo e alma. Mas quando notou um olhar crítico de um dos convidados VIPs, o coração disparou. O homem, um milionário reconhecido por seu papel influente na indústria, não parecia satisfeito. Isso não vai funcionar. Isso é apenas barulho, ele disparou, e o ambiente silenciou chocadamente. As palavras dele eram como facas, cortando o ar leve que Maria havia tentado criar. As mãos dela tremiam, mas não por medo. Era uma convicção ardente que crescia. No fundo,
Ela sabia que esses comentários eram apenas uma camada superficial, e que a verdadeira beleza estava na coragem de criar. E se isso fosse apenas o começo, pensou Maria, enquanto sentia a energia ao seu redor mudar. Um espaço estava se abrindo, uma nova história esperando para ser contada. Mas ela sabia que cada passo adiante viria recheado de riscos, incluindo a rejeição. Ela olhou para Felipe, que lhe lançou um sorriso encorajador. Foi esse olhar que a fez perceber, talvez a verdadeira natureza do sucesso estivesse em não se deixar abater pela crítica. E se aquele momento fosse exatamente o que ela precisava para se levantar novamente? Com a respiração entrecortada, Maria decidiu que lutaria por sua visão, não importa o que acontecesse. Um novo desafio estava à sua frente, e ela estava disposta a enfrentá-lo. Mas o que realmente Maria aguardava era uma resposta do milionário. E o que essa rejeição poderia significar para o futuro dela na moda? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava. Quando o desfile chegou ao fim, Maria se encontrou em um turbilhão de emoções. Os aplausos ecoavam, mas a crítica do milionário ainda estava martelando em sua mente. Ela sabia que aquele era um momento decisivo. Após o evento, enquanto as luzes se apagavam gradativamente, Maria buscou por Felipe. Ele a encontrou logo, um olhar de preocupação nos olhos. Você fez um trabalho incrível, saiba disso. Mas, como você se sentiu no palco? Perguntou ele, estudando cada expressão do rosto dela. Foi libertador, mas ao mesmo tempo assombroso. Ouvir aquela crítica me cortou. Será que de verdade fui suficientemente ousada? Will qualquer um reconhecê-la? As palavras saíram rápidas como um sopro angustiado. Felipe a olhou com seriedade. Maria, você se expôs de maneira autêntica, e isso, por si só, é uma vitória. O que você está fazendo é arriscado, mas é assim que a verdadeira inovação acontece. As vozes que importam são as que fazem a diferença, não as que têm medo de se destacar. Com aquelas palavras, uma onda de esperança inundou o coração de Maria. Ela tinha que acreditar no que fez. Era momentâneo, mas ela havia se libertado do medo que a aprisionava. Se alguém como Felipe acreditava nela, ela deveria ser capaz de acreditar em si mesma também. Uma determinação nova começou a florescer dentro dela. Os dias seguintes estavam repletos de ansiedade e expectativa. Maria decidiu que não deixaria a crítica abater. Luiz, o milionário, pode ter errado ao considerá-la apenas barulho, mas para ela, cada costura, cada cor e cada estampa contavam uma história que precisava ser ouvida. Finalmente, Maria resolveu enviar uma mensagem ousada a ele. Com o coração acelerado, digitou: Olá, Luiz. Recebi seu feedback e agradeço. A verdade é que minha coleção é uma expressão da minha vida e de tudo que vivi até aqui. Se você puder, adoraria ouvir mais sobre suas opiniões. E quem sabe, apresentar em uma nova forma minha visão que vai além do que foi visto. Para sua surpresa, a resposta foi rápida. Podemos nos encontrar. Gosto de ousadia. Seja no café perto da galeria amanhã à tarde. A mensagem a fez sentir um frio na barriga. Ela estava prestes a entrar em um novo território. Maria se preparou com entusiasmo, vestindo uma de suas melhores criações, um vestido que contava sobre suas raízes e esperanças futuras. No café, Maria encontrou Luiz. Ele estava atrás de um expresso, e com um olhar inquisitivo, fez sinal para ela se sentar. Você se atreveu a me desafiar, ele começou, avaliando o vestido que ela usava. E eu gosto disso. A moda precisa de pessoas ousadas. O diálogo fluiu, e enquanto conversavam, Maria conseguiu expor seus sentimentos, sua arte, a essência de cada peça. Luiz ouviu atentamente, e, para sua surpresa, ele começou a concordar com vários pontos. O que a sua coleção precisa é de uma abordagem estratégica. O que você trouxe foi audacioso, mas precisa de uma nova leitura para alcançar um público maior. Posso te ajudar com isso. Maria sentiu seu coração disparar, mas a possibilidade de uma colaboração estava à vista. Você quer, realmente trabalhar junto? Eu não quero perder o que eu sou, mas, ao mesmo tempo, sigo insegura. Não quero ser moldada pela indústria, quero ser eu mesma.
Luiz sorriu, percebendo a insegurança dela. Esse é o ponto. Trabalho com muitos talentos, e aqueles que se destacam são aqueles que conseguem alinhar suas visões com o mercado. A essência permanece intacta, mas podemos moldar como ela é percebida. Podemos fazer isso juntos. Aquilo parecia um sonho para Maria. A proposta de colaborar sem perder a autenticidade a deixou cheia de esperança, e as lágrimas começaram a surgir. Sim. Quero fazer isso. Acredito no que a moda pode nos transmitir. Pode ser um reflexo de quem somos e do que vivemos. Estou pronta para aprender com você. Em resposta, ele estendeu a mão. Ótimo, então vamos dar início ao projeto. Juntos, iremos desafiar as normas e trazer uma nova visão para a moda. Só então, Maria sentiu o peso das expectativas levantar-se de seus ombros. Um sorriso enorme brotou em seu rosto, e ela mal podia acreditar que tudo poderia ser diferente. Não havia nada mais impactante do que acreditar em si mesma e na sua própria história. Mas, antes de saudarem, ela lançou uma última pergunta. Luiz, o que devo esperar? Haverá críticas? Haverá rejeições? Ele deu um sorriso sereno. Claro. No entanto, lembre-se sempre, as críticas são apenas peças do quebra-cabeça, não a peça central. O que importa é seu amor pela moda. E essa paixão que você carrega é o que realmente cativa. Com essa nova determinação, Maria estava pronta para abraçar não apenas o desafio, mas o futuro. As luzes da passarela começavam a brilhar cada vez mais intensamente à medida que novas oportunidades surgiam. Endereço para sua história emergir, Maria sabia que a jornada estava apenas começando. Uma nova linha fresca estava sendo cruzada, e ela estava ansiosa para ver onde essa nova colaboração a levaria. Sua autenticidade, agora protegida e ampliada, iluminaria a passarela e o mundo da moda. E assim, com o coração leve e a mente cheia de sonhos, Maria se despediu de Luiz, certo de que o que havia construído era verdadeiramente um vislumbre do que a moda poderia ser. E para você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora, porque isso ajuda a alimentar o algoritmo e nos motiva a continuar trazendo grandes narrativas. Comente suas reações sobre o final e não esqueça de compartilhar esse vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir essa mensagem de perseverança e autenticidade. A hora de agir é agora.